Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E já quero dar uma boa noite a todos os caros ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Digo vós, amigos meus, não temas os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vós digo, esse temeis. Então aqui a gente vemos o Senhor Jesus Cristo falando através da sua palavra. E ali quando ele estava com os discípulos, ele passava ali uma reanimação para os discípulos sobre a violência que ali acontecia, as perseguições, a mortalidade. E ele falava ali para os discípulos e as demais pessoas que estavam ouvindo ele ali, que não temesse aquele que poderia matar o corpo. E a gente vemos que a mortalidade dentro do mundo, ela se resplandece a cada dia. Isso vem desde o início do mundo, a mortalidade no mundo. De todos os seres humanos na Terra, é impossível ter um para que não venha a temer a morte. Na hora do abismo, na hora que a pessoa sabe que ali vai ser morto, a pessoa, a primeira coisa que faz é temer a morte. Ter medo da morte. Mas Jesus Cristo aqui, ele falando através da sua palavra, que não temesse aquele que pode tirar a sua vida. Jesus estava falando ali para os discípulos e as demais pessoas, que as pessoas dentro desse mundo, eles têm força, outros têm poder, como os reis da terra faziam até na época de Jesus, mandava tirar a vida dos apóstolos, como a gente vemos nas escrituras. Eles têm aquele poder, têm aquela autoridade de fazer isso aí, como hoje dentro do mundo tem. Aí Jesus vai e traz um consolo ali para os discípulos. Não tema eles, eles podem tirar a sua vida. Mas Jesus também diz aqui no versículo 5, ele diz, mas temeis aquele que pode tirar a vida e pode lançar a alma no inferno. Ele estava falando dele. Jesus estava dizendo assim, olha, se você está em pecado e a sua vida é tirada, o pecado vai lançar a sua alma no inferno. Por causa da minha justiça. Era o que Jesus estava dizendo. E a esses vocês devem temer, temeis a eu. Porque aquele que está no pecado, aquele que não se converte, aquele que não confessa o pecado, aquele que não entrega a vida a Jesus Cristo, esse sim, ele pode perder a sua vida e pode também ser sepultada a sua alma no inferno. Era isso que Jesus estava dizendo. É por isso que as nações, todas dentro do mundo, temem a morte. Por que temem a morte? Por causa do pecado. A gente vemos dois exemplos na Bíblia, os mais esclarecidos, é o exemplo de Estevão e o exemplo de Pedro. Pedro, antes de Cristo, negou Cristo. Mas Pedro, depois que tinha Cristo, que era nascido de novo, crucificaram Pedro numa cruz para matar ele, como matar o Salvador do mundo. Pedro falou que não era digno daquela morte, virasse ele de cabeça para baixo.
e viraram Pedro de cabeça para baixo numa cruz e botaram dentro do fogo e queimaram. E Pedro não temeu a morte física. Você sabe por causa disso? Porque Pedro, ele tinha se convertido, Pedro ele tinha confessado o pecado da condenação da alma a Jesus Cristo. E ali Pedro sabia que o próprio Jesus não ia lançar a alma dele no inferno, mas o próprio Jesus ia levar a alma de Pedro para os céus. Estevão da mesma forma, da mesma maneira. Quando ali aqueles fariseus da época, quando viram a lei de Deus e sabia que estava errado, e começaram a apedrejar Estevão, Estevão olha para os céus e diz que vê o céu se abrindo e o Filho de Deus descendo nas nuvens. E ali alegre, sorrindo. Não teve medo da morte. Mas por quê? Era um homem digno, um homem de arrependimento, um homem que tinha confessado ao Senhor a morte que estava dentro da sua alma. E ele sabia que naquele momento estava havendo uma passagem no corpo, uma dormência no corpo, mas sabia que a vida estava chegando para ele. Olha Jesus Cristo, o quanto é importante na sua vida. O quanto é importante na sua vida. Você tema aquilo que está dentro de você, que é o pecado, que pode matar o seu corpo e ainda pode lhe lançar nas profundezas do abismo. Está compreendendo? Está entendendo? E só esse tem o poder para lançar no inferno. É Jesus Cristo. Porque junto dele não pode habitar pecado. Junto dele é só santidade e justiça. E isso nós temos que receber aqui embaixo na terra, para ir morar com ele no céu. Pense, analise em sua vida. Esse medo, esse assombro que você tem aí em sua volta, dentro de você, é o pecado. A partir da hora que você entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, pode até tirar sua vida física, mas você vai fazer que nem Estevão, vai fazer que nem Pedro. Vai partir sorrindo, alegre. Eu posso ser testemunha disso aí, que eu tinha uma irmã que trabalhava comigo, e na hora da partida dela, o Gerardo descansa no seio de Abraão, nos céus, e na hora da partida dela, ela partiu sorrindo. Você já viu uma pessoa partir dessa vida para outra sorrindo? E ela partiu sorrindo. Eu sou um exemplo disso aí. Olha você ver o quanto a salvação em nossas vidas é maravilhoso. E o quanto o pecado é terrível no coração daquele que não confessa Jesus e deixa e entrega a vida para Jesus. Além de perder a sua vida, também é escravizada a sua alma nas profundezas do abismo. Esse é um recado do Senhor para cada um de nós. E que o Senhor possa abençoar a todos em Cristo Jesus.